Saudamos todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Agradecemos a Deus por Ele permitir estarmos novamente juntos e também agradecemos a todos vocês que a cada dia estão conosco estudando a Bíblia, são inscritos no canal Hora Tranquila, clicam no dedinho de joinha. Nós agradecemos a todos vocês também que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Mandamos aqui um alô especial para o Daniel Júnior, de Belo Horizonte. Leonor Maia e Albino são de Portugal. Alda Mota é de Itapetinga, na Bahia. Ana Aparecida de Barra Mansa, no Rio de Janeiro. Dalila, de Chácara Parreiral, em Serra, no Espírito Santo. Leonice Silva Malta é de Maceió, Alagoas. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, te damos graças por este dia que nos concedes e também por este momento que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos a unção do Teu Espírito Santo para que possamos ter a nossa mente aberta para entendermos a Tua Palavra e que possamos colocá-la em prática em nossa vida. Abençoa todos os nossos irmãos, irmãs, amigos, amigas, onde quer que se encontram, que estudam conosco a Bíblia a cada dia. Cada um tem suas lutas, seus problemas, suas necessidades. Ó Pai, estejas com eles, abençoando-os, dando vitórias conforme a Tua vontade e também àqueles que nos pedem orações. Bênçãos que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui para continuarmos o estudo desta semana. Antes eu quero falar do nosso curso bíblico. Eu fico feliz por você que está participando conosco, estudando a Bíblia, no curso bíblico Conhecendo a Palavra de Deus, que vai ao ar todo sábado à tarde. E espero que você, que ainda não se inscreveu no canal Hora Tranquila, seja inscrito também, para que você possa ter os estudos em sua mão a hora que você quiser. Não fique com ele somente na rede social, porque a determinado momento você precisa pagar para poder abrir espaço. Então, é importante que você seja inscrito no canal Hora Tranquila, para que você possa usar o curso na hora que você quiser e passar para outras pessoas também. E esse curso, ele é postado apenas uma vez por semana, para que durante a semana você possa ver e rever várias vezes, para aprender, para assimilar. Nós precisamos ter a Bíblia em nossas mãos. Vamos criar esse hábito de colocar a Deus e as coisas espirituais em primeiro lugar em nossa vida, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Hoje nós vamos continuar falando a respeito do que aconteceu com o rei Davi. Davi, ele estava cansado e exausto, né? Ele sofreu muito com o pecado que ele cometeu. Ele tentou de todas as formas fazer com que esse pecado não aparecesse. Ele chamou Urias, o marido de Batseba, de volta dos campos de batalha. Ele quis que Urias ficasse com a esposa para culpar Urias ou dizer que o filho era dele. Mas, irmãos, Deus, ele sabe todas as coisas. Deus, ele conhece. E não adianta nós querermos tampar o sol com a peneira. Por quê? Porque mais cedo ou mais tarde a verdade ela vem à tona. E nesse caso aqui, Davi, ele já havia mandado matar Urias, colocando-o na frente da batalha para que fosse morto, e assim aconteceu. E Davi, ele foi cometendo um erro atrás do outro. E como nós dissemos ontem, nós quando queremos encobrir um erro, cometemos outro erro e assim vai sucessivamente, e cada vez nós vamos nos afundando mais. E precisamos reconhecer que se nós pecamos, precisamos nos arrepender e pedir perdão a Deus. Foi o que aconteceu aqui com Davi. Ele não esperava que esse fato seria assim descoberto. Ele recebe então a visita do profeta Natã. Natã disse a ele: Davi, eu estou precisando de fazer uma visita, eu preciso de um conselho, eu gostaria da sua opinião. Aí Davi falou: prontamente, pode vir aqui. E então aqui no capítulo 12 de 2 Samuel, está relatado o encontro de Natã com Davi. E vejam que Natã era profeta, um homem de Deus, e ele usou de sabedoria para apresentar ao rei o problema que o rei estava enfrentando. Natã não chegou dizendo assim: Davi, você pecou, você fez isso, você fez aquilo, e Deus ele vai cobrar de você. Não, ele contou a história, né, de um homem rico que tinha muitas ovelhas e um homem pobre que só tinha uma ovelha. E então, certo dia chegou alguém
na casa deste homem rico, e ao invés dele pegar uma de suas ovelhas, que ele tinha muitas, e matá-la para que oferecesse ao visitante, ele foi e tomou a ovelha daquele homem pobre que só tinha uma ovelha. E então Davi ficou furioso. Leia o capítulo 12, você vai ver. Davi ficou furioso, ele disse assim: esse homem tem que morrer. E então Natã disse assim: ó rei, esse homem é você. E na mesma hora, Davi caiu em si, ele reconheceu que tinha pecado, e Davi, ele não disse assim: olha, não, mas eu não cometi esse pecado, como assim? Como que esse homem sou eu? Não, ele não procurou desculpas, como a maioria de nós fazemos. Ele reconheceu, ele disse: pequei. E pequei contra Deus. Ele disse que havia pecado contra Deus. Não foi somente contra Urias, contra o ser humano que Davi havia pecado. Então, irmãos, todos os pecados que nós cometemos, no caso aqui, esse pecado de adultério, não é somente um pecado contra a pessoa, mas é contra Deus. Nós estamos infringindo a lei de Deus. E Davi reconheceu. Davi, ele não encontrou mais paz. Davi, ele fugia de um lugar para outro, entrou numa caverna e ele não tinha mais paz. É exatamente o que acontece conosco. Quando nós estamos com a nossa consciência culpada, nós não temos paz, nós não descansamos. Não há descanso para aquele que anda fugindo de Deus, tentando encobrir os seus erros, os seus pecados. Cada vez a pessoa se afasta mais de Deus, se sente mais vazia e não encontra paz. Quantas pessoas gastariam fortunas para viajar para um lugar onde pudesse encontrar paz? Mas não há. Quando a pessoa está com a consciência culpada, quando está vivendo uma vida de pecado, afastada de Deus, a pessoa não tem paz. Não existe lugar onde essa pessoa vai estar tranquila. E então, Davi, ele estando dentro de uma caverna, ele então escreve este Salmo 51, que é o salmo de uma oração de arrependimento, uma oração em que ele confessa a Deus o seu pecado. Vejamos aqui em Salmos 51 e o verso 4, Salmo 51 e o verso 4 diz assim: pequei contra ti, somente contra ti, fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim. Davi reconheceu que ele havia pecado, e aqui essa oração do Salmo 51 é uma oração sincera de Davi. É por isso que Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus, porque quando ele pecava, ele reconhecia. Ele não procurava esconder ou dizer que não foi ele, que não era bem assim. Ele assumiu a culpa. E então, Davi, aqui no Salmo 51, ele diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia, meu pecado me persegue todo o tempo. Então, ele não tinha mais paz, como nós dissemos agora há pouco. Em lugar nenhum a pessoa vai encontrar paz quando está com uma consciência culpada. E além de Davi ter dito para Natã que esse homem deveria morrer, quem havia tomado aquela única ovelha do homem pobre e oferecido em banquete para o visitante, Davi disse a essa pessoa deve pagar 4 vezes pelo que fez. E exatamente assim aconteceu com a casa de Davi. O filho que Batseba estava esperando, filho de Davi, desse adultério, ele morreu. E depois então, Davi teve problemas com seus outros filhos, um irmão estuprando uma irmã, depois o outro irmão matando aquele que havia estuprado a irmã, Absalão, que era filho também de Davi, tentando tomar o reino de Davi. Então nós vemos que Davi não teve mais paz, e tudo quando acontecia essas coisas, Davi se lembrava, isso é culpa minha. Isso está acontecendo na minha casa porque eu disse que a pessoa tinha que pagar 4 vezes mais. E exatamente como Davi disse para o profeta Natã, assim aconteceu. Todas as coisas foram acontecendo dentro da casa de Davi e Davi não teve mais paz. Davi depois teve outro filho com Batseba, que foi Salomão, e Salomão veio a ser o rei em Israel, substituindo então o rei Davi. Mas
as consequências do pecado de Davi, ele teve que arcar com essas consequências. Davi foi perdoado, assim como ele pede aqui nessa oração do Salmo 51, que Deus o lave de culpa, que o purifique do pecado. Ele foi perdoado, nós não temos dúvida disso. Assim como nós também, quando confessamos de coração o nosso pecado, os nossos erros, Deus nos perdoa, mas as consequências, normalmente nós temos que arcar com elas, porque Deus não pode nos livrar das consequências, mas Ele perdoar o pecado e perdoar o pecador, Ele perdoa. E Davi, então, ele faz essa oração, e no Salmo 51, verso 10, que nós conhecemos muito bem, ele diz, cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito inabalável. Somente por um novo coração, somente por uma nova vida, é que a pessoa pode realmente estar agora pronto a ouvir a voz de Deus e fazer a sua vontade e não a sua própria vontade. Nós temos aqui, então, no estudo que fizemos ontem e também no estudo que fizemos hoje, claramente exposto o pecado de Davi. E muitas pessoas, às vezes, já tinham ouvido falar do pecado de Davi, mas não sabem exatamente como era. E aqui nós trouxemos para vocês 2 Samuel capítulo 11 e 2 Samuel capítulo 12. Você pode ler que está ali toda a história desse pecado de Davi e quais foram as consequências que Davi teve que pagar por causa desses pecados. Mas ele foi perdoado e ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. Amanhã nós vamos continuar juntos aqui falando ainda sobre este episódio do rei Davi e esperamos que vocês estejam conosco e nos lembramos do convite que Jesus faz a cada um de nós que nos achamos cansados, sobrecarregados, que nos achamos em falta de paz por algum pecado, por algum erro que nós andamos cometendo. Jesus, ele nos diz, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. Que Deus nos abençoe.